A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Oremos. Deus da graça, Senhor da justiça, aquele que nos concedeu justiça verdadeira, visita a casa dessa pessoa hoje. Traga paz, harmonia, justiça e alegria. Traz favor, unção. Leva ela a ter revelação da sua palavra. E não sejam as minhas palavras aqui, mas as palavras do Senhor, indo em direção ao coração dessa vida. Em nome de Jesus. Em Salmos 30 diz assim. Primeiro tem o título. Salmo. Cântico para a dedicação do templo davídico. Eu te exaltarei sempre, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. É o Senhor quem nos levanta quando nós caímos, quando nós estamos em dificuldade, né? Quando nós estamos tristes, quando nós estamos como pessoas que estão à beira da cova, à beira do Sheol, à beira do inferno. Sheol é uma expressão hebraica para lixão, lixão cheio de gás que queima sem parar. O Senhor é aquele que nos vê nos nossos piores dias, aqueles dias cheios de aflição, de angústia, de sofrimento, como o rei Davi. O rei Davi foi um homem de dores, de muitos sofrimentos. Ele passava dias e dias e mais dias em guerras, lutava batalhas infindáveis. Ele era cercado por todos os lados com inimigos do seu lado esquerdo, do seu lado direito, inimigos à frente, atrás, de maneira que, em certos momentos, aqueles inimigos, junto com suas ameaças, até faziam ele pensar que por um momento, será que esses inimigos iriam pegar ele e de alguma forma tirar-lhe a vida? Mas no versículo 2 ele diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. O Senhor é esse que você clama no dia da sua dor, no dia que seu sofrimento está mais difícil, no dia que o seu problema ele está mais vivo. Você clama a Ele e Ele te tira da cova. No dia que lágrimas são o seu alimento, no dia que a depressão, a angústia, a ansiedade batem forte sobre você, nesses dias você clama o Senhor, você busca a Ele, você pede a Ele por socorro e Ele te dá. Davi ali cercado por guerreiros que queriam matá-lo, no lugar de se desesperar, ele clamava. E ele transformava o desespero em clamor. E ali naquele clamor que ele tinha, quando ele estava desesperado, o Senhor o livrava. E nesse livramento do Senhor, ele recebia esperança, ele recebia favor, ele recebia graça para viver mais um dia. Deus, Ele é o Deus dos dias difíceis, mas também dos dias gloriosos. Ele é um Deus dos dias em que a sombra se aproxima de nós, e Ele também é um Deus dos dias de alegria, quando nós temos muitos motivos para elogiar, louvar, engrandecer o seu nome. No dia que você estiver ansioso, triste, pensando que chegou o seu fim, pensando que
agora que você está cercado por vários inimigos, a sua vida terá um fim, ela não continuará, clame ao Senhor. Até no dia que você está com aquela doença terminal, aquela doença que te tira a paz, aquela doença que te faz emagrecer, aquela doença que te rouba a tranquilidade, a serenidade, clame ao Senhor e Ele te livra. Eu quero liberar uma palavra profética. Que você que crê que Jesus, Ele levou sobre si as suas enfermidades, que você receba cura do seu problema de saúde. Assim como está escrito, que clamei a ti socorro e tu me curaste. O Senhor, Ele é como uma rocha da qual você se apoia, se agarra, para você não descer o penhasco, e se agarrando e se apoiando nele, você consegue se sustentar ao invés de cair. O Senhor é o único que pode te devolver a vida que pessoas estão tentando tomá-la, tentando ceifá-la. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Olha só, a ira de Deus contra os pecados dos homens dura apenas uma noite, um instante, uma noite não, um instante. Mas o favor dele é a vida toda. Porque Deus é tardio em irar-se, mas o seu amor e a sua benignidade duram para sempre. Veja só o quão bom é esse Deus, que é o nosso Pai. Ele se ira conosco e essa ira dele é assim. Mas o seu favor dura a vida inteira. Tem um outro texto que diz assim que Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas depois o texto diz, porque chegará o dia da ira de Deus. O ano aceitável do Senhor, do favor, dura 365 dias, né? Um ano. Mas a ira dele dura 24 horas. Então, esse é o Pai, o nosso Deus. Por isso que ele é retratado como o próprio amor. Até quando ele se ira conosco, essa ira, ela dura apenas um instante. Mas quando ele vem ser amoroso, cheio de favor, de graça, de amor, esse amor dura para sempre, a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Essa é uma promessa para nós que somos filhos, de que o nosso sofrimento, ele sempre será passageiro. Quantas coisas, né, nós não perdemos por causa do Senhor? Quantas coisas não são tiradas de nós porque nós procuramos fazer as coisas do jeito dele, né? Quantos amigos que não se vão, relacionamentos amorosos, dias de vida, ocasiões de festa. Quanto que nós trocamos para poder viver a sua vontade.
o quanto nós não fazemos por Ele, né? Quantas perdas, o que nós não deixamos para trás por causa dele. Mas Ele é o único que é digno de todo louvor, toda glória, todo o nosso sacrifício. Tudo aquilo que nós negamos por Ele não é nada mais, nada menos do que o mínimo diante de tanto que Ele nos faz, né? Quando eu me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Deus, Ele tem uma promessa para mim e para você. É a promessa de que as circunstâncias e situações não nos abalarão. Mesmo que venha uma chuva, uma tempestade contra você, ela não vai te abalar. Você vai permanecer firme na fé, na confiança, sabendo que, por causa de Cristo Jesus, você tem todas as riquezas de bênçãos reservadas para você, porque o Filho morreu por você. E agora, aquilo que te abalaria antes não te abala mais. Agora você se sente seguro na presença dele. Senhor, como teu favor, Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Sabe o que é favor? Favor é uma graça que Deus dá que nós não merecemos. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos dá. Olha só o que o favor de Deus dá para nós: firmeza e estabilidade. Eu fui num evento profético ontem, sabe? E nesse mesmo evento profético, o Senhor me disse que Ele quer de mim mais firmeza. E agora eu tive resposta. Olha só o que vai me dar firmeza. Com o teu favor deste-me firmeza. Sabe o que isso significa? Significa que eu não preciso de produzir das minhas mãos, das minhas ações, das minhas obras, a minha firmeza e a minha estabilidade. Eu só preciso que o Senhor derrame sobre mim o seu favor, a sua graça, a sua sorte, o seu dom sobre mim. Através desse dom, eu terei a firmeza que Ele quer que eu tenha. Mas quando escondes a tua face, fico aterrorizado. Deus esconde a face dele? Sim, esconde. Em alguns momentos o Senhor, Ele é procurado por nós, Ele é procurado por você, por mim, e Ele parece que não está lá, Ele fica em silêncio, Ele não se manifesta. E então ficamos assim: Senhor, não te importas que pereçamos? Exatamente como os discípulos no barco, quando Jesus estava dormindo sobre o barco e a tempestade estava a ponto de levar o barco a pique, eles se olharam para Jesus e perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Às vezes o Senhor, Ele está na nossa situação como quando Ele estava no barco, em que pensamos que parece que Ele não está nos atendendo, Ele não está nos ouvindo. Às vezes você ora, busca, clama, e não vem resposta. Aí você pensa: nossa, o Senhor está indiferente a mim? Por que Ele não me responde? Por que Ele não fala comigo? E aí você pode pensar: o Senhor não me ama. Por isso que Ele não fala comigo, por isso que Ele não vê a minha necessidade. Meu irmão, não é verdade. Ele te ama. Ele te ama. Quando Deus, Ele se oculta de você, Ele esconde a sua face de você, Ele faz isso
para que você busque mais, para que você se entregue mais, para que você esteja mais junto com Ele, para que você se aprofunde mais nele, para que você cresça a sua dedicação, para que você cresça a sua entrega diante dele, sabe? Nos momentos que você sente-se sozinho, não é verdade. O Senhor está lá com você. Quando parece que os seus amigos te deixam, quando parece que os seus planos não dão certo, quando parece que você está sozinho, na verdade você não está. O Senhor está com você, mesmo que pareça que não é verdade, né? Mesmo que pareça que não é um fato, mas Ele está com você. Você sabe, porque Deus não tem que provar mais nada para você. Por quê? Porque Ele já provou o que Ele tinha para provar. Ele já provou o que Ele tinha para provar através da cruz. A cruz é a prova de amor de que Deus está com você e não te deixa. Ele não precisa de te provar de outras formas. Olha para a cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, você levanta os seus olhos, olha para a cruz. E naquela cruz que você olha, você vê o Senhor. O Senhor que morreu por você. E ali você tem certeza de que você não está sozinho, de que Ele está com você. Por isso, não fique como Davi, aterrorizado, porque Deus escondeu a sua face de ti. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Sabe? Nos seus momentos de dor, você deve correr para o Senhor e clamar a Ele. Clamar a Ele e transformar aquela sua dor, aquela sua angústia, aquele seu clamor em oração. Então, quando você estiver triste, com medo de uma avó morrer, de um irmão morrer, de uma mãe morrer, com medo da sua própria morte, pensando que o seu futuro chegou ao fim, seu futuro acabou, tudo para você acabou. Não. Entra na porta, entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto. E ali você começa a transformar aquilo em oração, como Davi fez. Começa a expressar para Ele, sabe, tudo que está dentro de você. Senhor, de que adianta eu morrer? Se eu morrer, de que adianta não? Senhor, se eu morrer, quem é que vai louvar o seu nome? Qual é o lucro da minha morte? Quem vai... Como é que eu vou estar diante de ti? Senhor, se eu morrer, o que será de mim? O que será do futuro da sua obra, da sua casa? Senhor, e se eu não tiver mais futuro? Você chega e fala para Ele as suas angústias. Senhor, já passou tanto tempo, e se eu não casar? Meu Deus, onde é que está o homem certo, a mulher certa? Oh Deus, quanto tempo que eu busco ter a minha empresa e não dá certo. Transforma tudo isso em oração. Oh Senhor, seja o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Sabe qual é a veste de lamento?
Pano de saco. Pano de saco era uma roupa de humilhação que o povo usava quando eles queriam demonstrar, sabe, diante de Deus a sua tristeza, a sua condição. Mas depois de você clamar ao Senhor com todas as suas forças, falando para Ele a sua dificuldade, a sua dor, mostrando para Ele que você precisa dele, Ele vai mudar as suas roupas. As roupas que antes eram de lamento, de dor, de depressão, de tristeza, se tornarão roupas de alegria. O sol raiou, mais um dia nasceu. Por quê? Porque você é justa em Cristo. Porque através de Cristo você tem todas as bênçãos que Deus tem para te dar. Porque através do Filho, Ele cuida de você. Você não precisa mais de ser perfeita, você não precisa mais de gastar suas energias tentando cumprir todos os mandamentos, porque Ele cumpriu por você. E agora Ele pode transformar sua maldição em bênção. Agora Ele pode transformar sua dor em alegria. Por quê? Porque Ele não é a favor da doença, Ele não é a favor da enfermidade. Ele é a favor da vida e da vida abundante. Ele é a favor da alegria. Se você crê, meu irmão, você pode dizer amém. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. As graças, elas são dadas a Deus. E dar graças é louvar a Ele pelo que Ele fez por nós. Sabe? Eu clamo ao Senhor por um alcance maior, por um ministério maior. Por quê? Porque eu quero ver as vidas, através de mim, recebendo graça de Deus, recebendo justiça de Cristo, elas tendo o coração incendiado pela palavra de Deus. E, às vezes, o meu clamor, ele é como nesse salmo. Senhor, cadê o selo? Cadê a aprovação? Cadê o agir do seu Espírito? Mas, sabendo que eu sou aceito pela graça, eu sei que o Senhor vai cumprir cada uma das atribuições que Ele me deu. E tudo que Ele separou vai se realizar. Tudo que Ele separou na história, porque com o Senhor, um momento é o momento de lançar a palavra e outro momento é o momento de cumprir aquilo que foi lançado. Então, meu irmão, se você está sofrendo, procure ajuda. Eu posso te ajudar, na maior parte dos casos. Mas transforma a sua dor em energia e a sua energia em oração. E essa oração, ela rasgará os céus e ela voará bem alto até chegar ao Senhor. E ali chegando ao Senhor, que também está dentro de você, essa oração, ela servirá como uma quebra, sabe, de barreiras para fazer o anjo Gabriel descendo com a sua bênção, chegar até você. Eu espero que você creia, porque é tudo pela graça, tudo é pelo favor. Como ele disse aqui, o Senhor com o seu favor, Ele firma os meus passos. Ele me dá estabilidade. Às vezes tudo que você quer é estabilidade. Sabe o que te falta? Favor de Deus. Pede mais graça, pede que Ele mude a sua sorte. E Ele mudando a sua sorte, te trazendo favor, você vai vencer a sua dificuldade. E mesmo que pareça que Deus não está olhando para você, Ele está sim. O noivo se ausentou para que você, como noiva, busque a Ele.
Vamos buscar o Senhor. Senhor, nós te buscamos, nós te clamamos, nós imploramos, vem em nosso socorro, venha em nosso favor, meu Pai. Traz sobre nós, Senhor, paz, alegria, justiça. Senhor, o Senhor não é um sumo sacerdote indiferente às nossas dores. Na verdade, o Senhor é como um de nós. Tudo que nós sofremos, o Senhor sofreu. O Senhor entende as nossas dores, as nossas necessidades. O Senhor padeceu aqui o que nós padecemos. Então, meu Pai, olha na dor dessa pessoa. Olha na dor dessa pessoa. Olha o que essa pessoa tem passado. Senhor, libera bálsamo de cura, de alegria sobre ela. Senhor, se não for o seu plano para a sua glória, curá-la, guie essa pessoa para que ela saiba o que o Senhor espera dela e assim, entendendo o propósito, ela viva em alegria em todos os seus dias que lhe restam. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus amoroso e poderoso, do qual, através de ti, nós que somos os seus filhos, recebemos graça e favor. E nessa graça e nesse favor, o Senhor age em favor de nós. E o Senhor nos dá tudo o que precisamos para passar por essa vida. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de graça. Se o Senhor é um Deus de graça, agora não depende mais das nossas obras. Independente das nossas ações imperfeitas, podemos ter certeza que o Senhor age em nosso favor. Senhor, nós clamamos a Ti. Vem o nosso socorro. Tira essas dores. Tira esses problemas. Nos faz mais fortes para mesmo com o problema nós não sermos abalados. O Senhor é aquele que nos traz socorro em tempo de angústia. O Senhor é aquele que nos blinda para que a nossa dor ela não nos destrua. O Senhor é aquele que fala no meio da tempestade, nos diz que ficará tudo bem. Senhor, por causa dessa graça, nós podemos ter certeza de que o Senhor é por nós e não está mais contra nós, porque a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura para sempre. O Senhor tem promessas para nós, não somente nessa vida, mas na vida futura, de nos dar um corpo glorioso, de nos dar uma glória e uma honra junto de Ti mesmo. Meu Pai, cumpra as suas promessas na vida dessa pessoa que me ouve. Oh, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é. Oh Senhor, traz sabedoria ao seu povo, aos seus filhos. Visita agora essa pessoa que está ouvindo. Fala com ela que ela é amada, que ela não foi esquecida, que mesmo que ela seja como Davi, que não está sendo notado, o Senhor nota, e o Senhor vai promovê-la de acordo com as batalhas que ela vence. Porque para subir mais um degrau, nós primeiro precisamos de ser aprovados no degrau anterior.
Senhor, o Senhor a ama, o Senhor está com ela, o Senhor a conduz em todos os dias de sua vida. O Senhor nunca a deixou. Desde o ventre o Senhor sempre esteve lá. Como está escrito em Isaías. Olha só o que está escrito em Isaías. Isaías 46, 3. Escutem-me, ó descendentes de Jacó, todos vocês que restam do povo de Israel, vocês a quem sustento desde que foram concebidos e que carrego desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Até na nossa velhice, com os nossos cabelos brancos, o Senhor ainda assim nos sustentará. Foi Ele que nos fez, Ele que nos criou e Ele que permanecerá nos abençoando. Você, meu querido, não está sozinho. Desde o dia que você nasceu, Ele que te escolheu e Ele vem carregando você no colo desde essa época. Você nunca esteve sozinho, Ele sempre esteve contigo. E quando você ainda for velho, de cabelos brancos, às vezes a saúde mais debilitada, é o Senhor quem te sustentará nas mãos, de maneira que você sempre poderá confiar nele. Veja quão bondoso é esse Deus, que é o único verdadeiro. O nome dele é Cristo, a imagem do Deus vivo. É Ele quem te pega na mão e te sustenta por causa do testemunho da cruz. Então agora você pode ter santas expectativas de coisas boas. São todas as coisas. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Creia sempre na graça de Deus, que não depende de você, mas é pela graça que Ele te salva, pela graça que Ele te cura, pela graça que Ele faz sobre você. Que a paz esteja com você. Paz, alegria e justiça, em nome de Jesus.